Olá, amigos que acessam aqui no canal do YouTube o nosso canal do Comunicons Vídeos. Bem-vindos, e a gente começa essa edição falando sobre a história do parapsiquismo, do curso que vai ser promovido de 23 a 25 de julho aqui em Foz do Iguaçu. Vão ser 3 dias para você aprender a pesquisar e entender melhor o seu autoparapsiquismo a partir da análise histórica. O curso vai ser aplicado pelos professores Jarbas Paran e João Ricardo Schneider. O Sr. João Ricardo, que é um dos colaboradores semanais aqui do Comunicons News. Aproveite a oportunidade e participe. Mais informações pelo telefone 45 código de área 3525-2652. E dentro do Comunicons News, uma parceria com a Editares, a partir de hoje a gente começa também a entrevistar todos os autores conscienciológicos que já tiveram seus trabalhos publicados, seus livros publicados pela Editares, aqui no Comunicons News. E com muito carinho a gente recebe a presença da Lucy Lutfi. Olá, Lucy. Bem-vinda para você aí, e esperamos discutir muito sobre o seu livro, que é muito importante, viu? Muito obrigada a todos os ouvintes. Espero fornecer algum subsídio para a pesquisa individual e, de repente, estar fazendo um esclarecimento a respeito do conteúdo do Voltei para Contar. Voltei para Contar, a autobiografia de uma experimentadora da quase morte, a chamada EQM, a experiência de quase morte, que já está sendo divulgada, comentada muito na comunidade acadêmica e também científica, e principalmente dentro da medicina. Mas foi uma experiência sua. Me conta como é e quanto tempo levou para você escrever esse livro? Bem, a partir da experiência, que ocorreu, a primeira experiência da quase-morte, ocorreu em 1972 do século passado, Eu levei 10 anos para produzir, quero chamar essa GESCOM, e atribuída de uma forma bastante elucidante, porque durante esses 10 anos eu fiz muita pesquisa, não só dentro da conscienciologia, mas principalmente numa abrangência mais elástica. Por quê? Para dar oportunidade para o leitor de conhecer as diversas áreas com as abordagens relativas a este fenômeno EQM. Para aqueles que muitas vezes são leigos no assunto, nunca ouviram falar, nem conhecem a sigla EQM, essa experiência de quase morte. O livro, então, você tratou de dar uma abordagem para isso que tem o primeiro contato, entender todo o processo? Sim, principalmente para quem? Porque o tema chama muito a atenção. Como você explicitou, é bastante abrangente a discussão sobre a experiência da quase-morte. E por que não também para aquelas pessoas que estão pesquisando se existe a morte, e que eu relato, porque eu voltei para contar, eu relato que morte não existe. O que existe é a vida após a vida. E dentro do contexto, há também uma explicação mais primitiva, mais elucidativa a cada verpom que é colocada no decorrer da minha abordagem. Lembrando também para todos, verpom é a verdade relativa de ponta. Exatamente. Me fala uma coisa, como era a sua vida antes dessa experiência? Você disse, em 1972 que você teve essa experiência, depois 10 anos, 1982 que você publicou o livro. Como era a sua vida antes dessa experiência? Então, a gente pode se pôr numa ideia de como era a vida e quais eram os encaminhamentos dados às vidas das pessoas desde 1935, porque eu sou de 1935,
e que a vida naquela época, naquele tempo, é muito diferente do nosso dia a dia hoje. Então, não foi para mim, ela foi, de qualquer maneira, muito boa. Por quê? Porque eu me personalizo como uma consciência de bom humor. Embora tudo era muito difícil, tudo era não pode, não deve, eu tentava quebrar o padrão que me era colocado. Então, eu era meio subversiva, vamos chamar a atenção assim, subversiva no bom sentido. Lá pelos idos dos anos de 1940, 50? Exatamente. Então, eu abordo aqui no livro eu abordo o contexto sociopolítico e econômico. Claro que, na minha visão, a minha formação, ela sempre foi, desde que a gente passa pelas etapas, né, de escolinha, depois curso primário, curso hoje ensino médio, mas na época era ginasial, né? Então a gente tem uma visão globalizada, mas de acordo com a cabeça de cada elemento, de cada professor, né? Mas eu me considero também uma intermissivista. E mais além, posso até dizer assim, de uma inversora. Porque desde sempre eu tentava quebrar os padrões de época, né? Muitas vezes eu quebrei a cara, mas algumas vezes eu ganhei muito, né? De impor a minha ideia, o meu objetivo. Como era? Você perguntou. Então, eu sou de uma família, pai e mãe e 3 irmãos homens. Cultura sírio-libanesa. Então, uma coisa assim, bem fechada. E euzinha aqui querendo quebrar os padrões. Tá, então, pela inteligência evolutiva, que eu ainda não tinha conhecimento, né? Era uma recuperação, talvez, de e aí eu tentei ajeitar a situação à minha volta da forma que eu ganhasse o meu espaço. Então, eu era uma garota alegre, expansiva, educada, dentro dos padrões, embora lá no fundo tinha alguma coisa que me incomodava, mas eu ia com o meu jeitinho e consegui, né, me formar professora, que desde sempre, desde cedo, eu tinha convicção que era aquilo que eu queria. E fui uma boa aluna, não excepcional, mas uma boa aluna, né? Porque o critério das escolas por onde eu andei eram bastante severos, porque eram escolas públicas, muito diferentes das escolas que hoje estão por aí, que a educação, infelizmente, rolou ladeira abaixo, e quem está interessado, né, fazendo uma pesquisa ou que está vivenciando, sabe que a educação precisa afundar e depois começar tudo de novo, para poder pegar o rumo. Naquele tempo havia uma rigidez comportamental, né? Também. E quando você teve a experiência? Foi com 38 anos. 38 anos. 38 anos. O que aconteceu realmente? Eu estava, né, lá no meu canto, uma tristeza, né? Porque há 2 anos eu havia perdido meu pai, eu considerava perdido. E hoje eu sei que não perdi, né? E fui convidada para ir passar o carnaval, o período do carnaval, no litoral sul de São Paulo, na casa de amigos, no Guarujá precisamente. Então, a gente viajou, saímos de São Paulo no sábado à tarde,
e passamos sábado, domingo, segunda e terça no Guarujá. Na terça-feira de carnaval na época, o dia amanheceu chuvoso e ninguém se levantou no horário natural e normal, porque estando no carnaval e na praia, a gente quer o dia inteiro ficar na praia, né? E estava chovendo, 2 pessoas e eu, um primo e uma amiga, resolvemos sair do apartamento. E quero dizer assim, o apartamento, ele está construído numa rocha. Não é praia, na verdade, é uma enseada, né? Então, a volta do prédio é mar aberto. E nós estávamos desfrutando uma piscina e conversávamos à volta da piscina. De repente, a garoinha, que iniciou como uma garoinha, virou o tempo e avançou uma onda do mar e literalmente nos lambeu, 2 pessoas. O rapaz ficou jogado no canto da piscina e o meu corpo caiu na rocha e o corpo da amiga foi lançado no mar. Então imagina assim, uma onda que venha e que lamba 2 pessoas e joga no mar. Imediatamente, ao cair na rocha, eu percebi a onda me trazendo o meu corpo e levando o meu corpo. E eu já não estava quem não estava. A minha consciência já não estava no corpo. Então... Você já visualizou o seu soma? Exatamente. Eu visualizei o soma se debatendo na rocha, no vai e vem da onda, que continuava muito brava, e eu estava em outra dimensão. E aquilo me chamou a atenção, embora aquilo também já era comum para mim. Porque desde cedo... Você já tinha projeções? Eu já tinha projeções lúcidas e com rememoração. Nessa hora, seu psicossoma, você sentiu dor? Não, apenas visualizou seu corpo. Nenhuma dor? Apenas visualizei o meu corpo e já percebia uma visão extrapolante. Por quê? Eu vi o meu corpo se debatendo na rocha e no vai e vem das ondas, e estava presente a energia do local. E que eu já me entendi fora do corpo. Então, o passado, lá nas projeções antigas, eu fiz uma ligação. Mas até esse tempo você não conhecia a conscienciologia? Com certeza não. Não tinha a noção do que realmente acontecia em projeção lúcida? Porque a conscienciologia, no papel, ela só em 1986. Né? Então, eu não conhecia. Mas eu, sendo intermissivista, estava consciente do que estava acontecendo. Alguma coisa está acontecendo comigo, não é? Então, o que aconteceu lá naquele segundo ambiente, naquela outra dimensão? Então, o meu psicossoma, né, que é o outro veículo de manifestação, deslizava pela energia, a princípio um pouco escurecida, e à medida em que o meu psicossoma avançava pelo famoso túnel, né? Então eu revi a minha vida até aquele momento e quero avançar um pouquinho mais. Também revi algo do meu passado. Então o meu corpo continuava se debatendo lá e eu me desliguei dele e percebi todo o ambiente. O chamado túnel da luz. O túnel ia deslizando, revi a minha vida e... Até aquele momento, final, aos 38 anos? Até aquele momento. Não, um pouco além.
um pouco mais além dos 30 anos. Mais além dos 30 anos, que foi o grande motivo de eu querer voltar. Então, lá no final do túnel, uma figura calma, cheia de acalmia, amorosa, e eu conversei mentalmente com essa figura, meu amparador, com certeza, né? Meu anjo da guarda, para as pessoas que não entendem o que é amparador, né? E pedi para voltar. Por motivo de ter duas pessoas para quem eu entendi necessidade de eu estar dividindo, multiplicando a participação aqui no intrafísico. Quais eram essas duas pessoas? Minha mãe e um antigo namorado. Pedi para voltar e recebi, tanto que a permissão ou o meu pedido foi atendido, que hoje eu sei que além dessas duas pessoas, minha mãe e o namorado, eu sei que tinha alguma coisa a mais, que é o livro. O livro está aí, levou 10 anos para você. 10 anos para eu poder entender a melhor. Nesse período de tempo em que o seu soma, o seu corpo, estava lá nas rochas, que você visualizou ele, conversou com o amparador, você tem ideia do tempo que passou? E quando você voltou para a nossa realidade aqui? Então, você tem noção? Eu assim que foi permitido, porque durante esse acidente houve uma consequência, tivemos que parar no hospital. Tecnicamente, né? O seu corpo foi resgatado, levaram você para o hospital. Sim, claro. E quando que você recuperou a consciência, como se fala aqui? Pois é, então eu estava consciente a todo momento, um pouco elétrica. Digamos na intrafisicalidade. Isso, né? Aí eu perguntei para a pessoa que conseguiu me puxar das ondas, porque à medida em que eu decidi voltar, a consciência, né, reentrou no soma e alguém me puxou, né, da onda, que ainda continuava menos ainda, mas continuava forte, né? E perguntei para o primo, o dono do apartamento, depois que ele me salvou, me puxou, né? Nossa, quanto tempo! Foi rapidinho, 2, 3 minutos, e eu estava tentando te puxar e não consegui, né? Que bom que você está aqui. Aguenta aí, me pôs assim num canto, né? E o outro passo foram as pessoas poderem salvar a minha amiga que estava ainda em alto mar, né? Depois, então, a gente foi levada, então o tempo, a gente foi levada para o hospital e voltamos com festas, né? Porque todas fomos, entre aspas, salvas. A história dela eu não sei, né? Então, a minha foi exatamente isso. E foi, embora traumática, uma experiência traumática, ela para mim foi produtiva, né? Muito importante. E como que você já passou por vários programas, a Ana Maria Braga, o programa também da Silvia Popovic, falando, como é que você vê hoje a experiência de quase morte? Você cita também no livro ou não, que ela está sendo estudada pela própria medicina? Existe algum médico que admite? Assinar embaixo não assinam ainda, mas a ciência hoje já admite isso. Exatamente. Então, a medicina, os médicos, né, abrirem mão da questão materialista, né, do pensamento materialista e aceitar um paradigma consciencial, fica difícil e são poucos que realmente abraçam a ideia e a causa, né? Então, alguns poucos têm a coragem de abrir e mostrar para a ciência que o fato, o fenômeno, ele existe, desde que considerado o
paradigma consciencial, porque nós não somos só o corpo físico. O corpo físico, a gente considera, morre, que é a palavra, um veículo, né? de manifestação que tem prazo de validade. Né? Exatamente. Então, mas de forma geral, admitir, né, a questão do energossoma, do psicossoma e do mentalsoma leva uma grande diferença, e é aí que a conscienciologia está para esclarecer. Por quê? Porque a experiência, ela é abstrata, no sentido de que não dá para provar para ninguém. Quem prova é o experimentador. E aí é um embargo entre a ciência, conscienciologia, versus a ciência materialista, né? Convencional. Então, um grande cientista e pesquisador, dentre alguns, né? Que afirma, que defende a questão da multidimensionalidade e da multiexistencialidade é o Pim Lomen, que em 2002 fez uma declaração na revista, fugiu o nome, The Lancet. The Lancet, e está aí, né? Já é o primeiro passo? Já é o grande primeiro passo. Você considera o seu livro uma porta de entrada, uma janela para mostrar muitas vezes para aqueles leigos que têm curiosidade, para aqueles que são intermissivistas e não sabem às vezes nem o que significa isso, mas que tem dentro deles, como você, aquela certeza de que existe algo além dessa vida física? Se considera uma porta de entrada, realmente um cartão de visita? Olha, venha e confira. Eu considero todo e qualquer livro de um autor da conscienciologia, da ciência conscienciologia, porta de entrada para aquela pessoa que está a fim de pesquisar, está a fim de botar um basta na questão tão somente materialista. Então, o Voltei para Contar é um livro acessível, inclusive, porque eu escrevi com o foco de chegar ao grande público. Então, existem livros mais específicos, com mais cientificidade, no sentido de elaborar o livro, o conteúdo. O meu livro é acessível e é a porta de entrada. Para finalizar, me fala um pouquinho sobre... Sei que você também é verbetógrafo, o verbete da terceira idade. Então, é o terceiro verbete que eu fiz, né? É o terceiro. E tanto o primeiro, que é jovialidade sem idade, o segundo, mimo gastronômico, e o terceiro, velhice assumida. Eles formam o mote do segundo livro, que espero loguinho lançar. Esteja. Isso aí. E o cruzeiro? Também fiquei sabendo um cruzeiro, Céu. Me conte aí, né? A produção meu já diz também. Porque a gente, verdadeiramente, eu estou com 77, né? E a gente tem que usufruir dos bons momentos fora do contexto do dia a dia, como, por exemplo, um lazer. E eu gosto muito de viajar, né? A minha vida de professora sempre possuía um conteúdozinho, economia, que ficava ali no canto a cada 2 anos. Mas você não foi professora de matemática, não? Não. Mas aprendeu bem a disciplina, então. Porque a gente também tem que ser empreendedor. Sim. Né? E aí eu reservava, a cada 2 anos, eu fazia uma viagem, continuo fazendo, né, até quanto eu possa, né, fisicamente, estar saindo. E fiz 2 cruzeiros. Mas por que o cruzeiro?
Não, apenas perguntaram, porque é importante você com 77 anos, com essa vitalidade, depois de passar por uma EQM e ainda com toda essa vitalidade de querer fazer um cruzeiro. Isso é importante, isso é importante. A gente discutiu isso na pauta, você é um grande exemplo para todos que estão assistindo. Muito obrigada, muito obrigada. Na medida em que eu posso, por que não juntar o trinômio, o famoso trinômio, né? Lazer, né? Ter um bom lazer, ter bom humor e ter uma vida saudável, não é? Exatamente. Então, é isso aí. Obrigado mais uma vez, sucesso sempre para ti. Muito obrigada. E que você continue trazendo para todos nós também experiências positivas desse seu bom humor. Muito obrigada. E a gente que agradece. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acessando aqui no Comunicons News. Até o nosso próximo encontro.